Olá, você que nos acompanha pelo portal Roma News, pelo canal 523 da Roma Cabo, pelo YouTube do Roma News e pela FM O Dia. Está começando agora a primeira entrevista do projeto Sabatina Roma News. Nesse projeto a gente vai ouvir as propostas dos principais candidatos à Prefeitura de Belém. E o meu primeiro convidado, é importante dizer que essa ordem dos convidados foi definida por sorteio com o representante dos partidos. E o meu primeiro convidado é o Kleber Rabelo, do PSTU. Tudo bem, candidato? Muito obrigada pela sua presença. Tudo bem, eu que agradeço. Eu acho muito importante esse espaço porque as eleições, na verdade, são antidemocráticas. O tempo de televisão deveria ser igual para todos os candidatos. E o portal Roma News nos dá essa oportunidade de levar nossas propostas, né, aos eleitores de Belém, ou seja, trazendo uma forma mais democrática de divulgar o programa dos candidatos a prefeito de Belém. Então, muito obrigado pela oportunidade. E aqui será mesmo extremamente democrático, porque cada candidato vai ter 1 hora de tempo para falar. E para conduzir essa sabatina comigo, as perguntas, aqui com a gente no estúdio, a jornalista Ivana Carneiro. Obrigada também, Ivana, pela tua presença e pelo teu pronto atendimento em aceitar o nosso convite para participar desse projeto. Obrigada também. Acho extremamente importante esse espaço para que a população possa ter acesso às propostas de todos os candidatos que estão concorrendo a essas eleições 2020 à Prefeitura de Belém. E para a gente não tomar mais o tempo do candidato, eu só vou explicar rapidamente a nossa metodologia. A entrevista vai ser conduzida por temas, os temas serão sorteados e de acordo com a objetividade de cada candidato, ele vai ter tempo para abranger todos os temas ou alguns dos temas. E aí eu já começo aqui sorteando o primeiro tema, eu vou mexer bem aqui, a nossa urna, e aí eu vou sortear aqui um primeiro tema. Vou mostrar aqui, é um tema super impactante para esse momento que a gente está vivendo, eu vou mostrar aqui para essa câmera, que é economia e emprego. Quer dizer, nesse ano, que foi um ano tão difícil, um ano de pandemia, né, para essa realidade, eu deixo a Ivana começar e depois eu faço a minha pergunta também. Fica à vontade, Ivana. Candidato, um prazer de conhecer pessoalmente. Eu que agradeço. Como a economia abalada pela pandemia, no seu plano de trabalho, o senhor defende aumento dos salários e congelamento dos preços. Nos explique mais sobre essa mecânica para que os seus eleitores entendam o seu planejamento. Então, o nosso programa, na verdade, ele tem um eixo de defesa, que é em defesa da vida, do emprego e da renda. Então, para defender a vida, defender o emprego e a renda, em primeiro lugar é necessário colocar para fora Bolsonaro, Mourão e Guedes, assim como o Zenaldo da Prefeitura de Belém, que deixou a cidade numa situação muito caótica. Então, defender isso significa ter um plano de obras públicas que gere emprego e renda para a população. Agora, nesse momento crítico de pandemia que a gente vive, na verdade, ela aprofundou uma crise econômica que já vinha a nível mundial, que não é uma crise também que vem de agora. A gente sabe que desde 2007, 2008, veio uma crise econômica mundial, né, a partir da explosão no setor imobiliário com a quebra do banco Lehman Brothers nos Estados Unidos, e isso afetou a economia mundial. Então, o capitalismo ele vive num processo cíclico de crises econômicas, né, que sobe, desce, e isso vai levando a uma concentração de renda daqueles que têm mais e que controlam as forças produtivas, são donos dos meios de produção, enquanto a classe trabalhadora vai caindo no desemprego, no arroxo salarial, né, e uma perda do poder aquisitivo muito grande. Então, em primeiro lugar, para resolver o problema da sociedade, para resolver o problema da população, tem que se enfrentar o sistema capitalista, que não consegue resolver o problema do emprego, não consegue resolver o problema das necessidades básicas da classe trabalhadora. Então, nosso programa acha que é necessário construir um novo sistema. E para nós o capitalismo está fracassado, é necessário construir um sistema socialista onde possa acabar com essas desigualdades sociais. Candidato, ainda dentro dessa temática da questão do emprego, no seu projeto de governo o senhor fala do plano de obras públicas, como duas estratégias aí, depois a gente pode até abordar mais a questão de saneamento, urbanização e obras,
e a criação de uma empresa estatal. Então, seria como resolver 2 problemas em um só. E trazendo operários para trabalhar nessa empresa estatal, só falo em uma junção, eu entendi pelo menos assim, da CESAM, da CEUB e da CEAB. Mas como se daria isso? Porque a gente sabe que são órgãos públicos, são secretarias públicas, onde a mão de obra ela é, até por uma questão constitucional, contratada via concurso público. Então, como se dariam essas contratações? Como é que o senhor empregaria essas pessoas para diminuir o número de desempregados dentro dessas secretarias? Então, o nosso plano de governo ele é completamente diferente, com certeza, do plano de governo de todos os outros candidatos. Porque a proposta de governo que deve ser apresentada pelos outros candidatos é uma proposta de geração de emprego através da iniciativa privada. E nós achamos que isso vai ser uma coisa muito mais difícil de se dar. A forma de gerar emprego e garantir renda de maneira mais imediata é gerar, através do município, um plano de obras públicas, que aí envolveria a construção de creches que falta, né? É um tema com certeza que a gente deve abordar mais à frente, mas na educação, né, das 120 mil crianças, apenas 8 mil estão matriculadas em creches no município, crianças de 0 a 5 anos, né, esses dados de 2017, 2018. Então, há uma necessidade de construção de creches. Nós vivemos uma situação que Belém, para mim, é uma situação de calamidade pública na situação do saneamento básico, onde menos de 1% da população tem tratamento de coleta de rede de esgoto, né? Hoje mesmo, agora recentemente, uma adutora da Cozampa estourou e está alagando ali o Curió-Utinga. Então é falta de saneamento, é falta de água, falta de estrutura. Então gerar emprego e gerar renda significa que a prefeitura ela teria que elaborar esse plano de obras públicas que parte basicamente do saneamento, construção de rede de esgoto, coleta de tratamento de rede de esgoto, pavimentação de ruas, né? Construção de moradias de habitação popular, porque tem muitas casas em Belém que aí o nosso plano parte para a construção de habitações das pessoas que têm a sua casa, têm o terreno e é construído um barraco de madeira. E muitas vezes pega fogo, a gente vê uma situação triste, essa situação em Belém. Então nós queremos construir essas casas. Mas só para a gente voltar para a questão do emprego, como se dariam essas contratações? Então, o município criaria uma empresa estatal e essa empresa estatal iria contratar a mão de obra, né? Contratar a mão de obra e os operários iam ter um salário superior do que eles recebem hoje. Por quê? Nessa forma de ter a construção das obras públicas do município através de uma empresa estatal, significa que você vai tirar o lucro das construtoras particulares. Então, nosso governo, nós queremos governar para os pobres, não para os ricos. Então, por isso, a construção de um conselho que reúne essas 3 secretarias, a CEURB, a CESAM e a CEAB, vai fazer esse levantamento geral de habitação, de saneamento básico, né, de todas essas obras do município e, em conjunto, essas 3 secretarias vai organizar e nós vamos criar uma empresa pública estatal. Então, quando você tira o lucro da empresa privada, é possível você dar um salário melhor para o trabalhador, é possível você dar uma alimentação de qualidade, então você vai gerar emprego com uma renda maior, né, um emprego com mais qualidade e você vai gerar diretamente ter uma obra com um custo menor, porque você vai tirar o lucro que a construtora iria absorver. Então você vai fazer obras muito mais baratas e você vai gerar uma quantidade de emprego direto e indireto muito mais rápido e maior do que seria através de investimentos da iniciativa privada. Mais alguma pergunta dentro desse tema, Ivana? Eu queria entender, assim, se essa elaboração dessa empresa estatal ela está dentro da Constituição, esse seu programa para fazer essa empresa estatal para gerar todos esses empregos, falando, como você disse, tirando os lucros das empresas privadas, como as construtoras, ele é constitucional.
Com certeza, é constitucional, porque nós temos várias empresas estatais no país. Nós temos a Caixa Econômica, nós temos o Banco do Brasil, nós temos a Petrobras, temos os Correios, que sofreu um grande ataque agora, né, em uma greve com retirada de direitos aí do acordo coletivo. Então, todas essas empresas, existe uma política do governo federal de tentar privatizar, passar para a iniciativa privada, o que gera mais custo à população. A CELPA mesmo era uma empresa estatal e depois que privatizou, nós só tivemos aumento da tarifa de energia. Então, isso é legal. Inclusive, dentro da lei orgânica do município, né, quando eu fui vereador de Belém, no período de 2013 a 2016, eu coloquei um projeto exatamente para criar uma empresa pública de transporte para garantir passe livre a estudantes e desempregados, porque dentro da lei orgânica do município está escrito isso. Por exemplo, o município é que tem que gerir a administração de venda, de vale transporte, tem que gerir e tem que criar uma empresa pública estatal do município de transporte, só que isso nunca foi feito, foi repassada à iniciativa privada. Então, ela está dentro da legalidade, está dentro da Constituição, o que já existe em nosso país, várias empresas, né? Perfeito. Vamos passar por um outro tema, eu acho que ficou bem claro quais são as intenções do candidato, e aí a gente vai mexer para a gente pegar aqui. Nosso segundo tema, a gente vai abordar a questão da educação. Dá para ver aqui, né? Educação, tá? Então, pode começar, Ivana, por favor. Todas essas perguntas que eu estou lhe fazendo, eu li o seu programa para a Prefeitura de Belém, tá? Então, quando o senhor fala sobre educação pública, gratuita e de qualidade, é um mundo ideal para que todos almejam dentro desse país, né? Nos explique essa mecânica para esse fato se tornar real. A educação pública gratuita e de qualidade. Então, nós temos um exemplo que na Rússia, por exemplo, tinha vários estudos, quando a Rússia era governada pelo czarismo, que para universalizar a educação iria se demorar 120 anos. Com a tomada do poder e com a Revolução Russa, se acabou com o analfabetismo em pouco tempo. Se construiu muitas escolas, se construiu bibliotecas, né? E se acabou com o analfabetismo. Então, aquilo que era dito que em 120 anos que era possível, foi em pouco tempo, universalizado. Qual é o problema nosso da educação? Né? É que existe um número muito grande de alunos por sala de aula, por isso que ainda tem turnos intermediários, que é um turno muito ruim, um horário difícil, ainda mais na nossa querida Amazônia, né? Aqui em Belém, na metrópole da Amazônia, com esse calor que a gente tem, a falta de climatização das escolas. Então, significa que existe uma demanda de construção de mais escolas para reduzir o número de alunos por sala de aula, construção de creches para garantir que as mulheres tenham o direito de deixar os seus filhos nas creches e poder trabalhar, e ter uma gestão democrática nas escolas, né? Através dos conselhos escolares, onde se integre a comunidade escolar na gestão e o prefeito deixe de indicar quem é a diretora da escola, mas se monte um conselho entre os professores, os alunos e os pais de aluno para ver de que forma a gente pode melhorar ainda a administração nas escolas no município. Então, também esse período nós achamos que a volta às escolas só deve ser retornada quando tiver uma vacina que garanta a integridade e reduza a contaminação, né, o contágio e a morte. Inclusive, em vários países onde se retornou a volta às aulas, já estão parando novamente por conta do alto índice de contágio que está tendo com a pandemia do coronavírus. Então, as escolas, inclusive as da rede privada, têm que ser estatizadas e colocadas a serviço da população, da classe pobre que não tem acesso à educação. É preciso ser garantido esse direito, porque a educação é o principal pilar de construção de uma sociedade. Se a gente não tiver uma educação universalizada de qualidade, que possa ter uma merenda escolar com qualidade, né, que esse é parte do nosso programa, inclusive no programa de geração de emprego e renda, construir junto com as associações, com os trabalhadores da agricultura familiar, incentivar a assistência técnica, o financiamento e pegar esses alimentos
para trazer para as escolas para ser fornecido na merenda escolar. Entendi. Dentro do que o senhor falou, inclusive a minha pergunta é justamente sobre merenda escolar. Belém hoje tem um dos melhores projetos de merenda escolar do Brasil. Não sou eu quem falo, é a Unesco. Houve um reconhecimento da merenda escolar de Belém como uma das melhores do Brasil. O senhor conhece o projeto hoje de merenda escolar adotado nas escolas de Belém? O senhor pretende manter esse projeto ou o senhor tem uma ideia completamente diferente para essa questão da merenda escolar? E como seria essa sua ideia? Então, na realidade, nós queremos avançar muito mais do que é hoje, porque a Prefeitura tem uma parceria, inclusive com a agricultura familiar, que apenas 35% do que é fornecido da merenda vem da agricultura familiar. Nós queremos aumentar muito mais isso. Então, significa assistência técnica, investimento, ajudar. Belém é composta por 39 ilhas e um plano de geração de emprego e renda, ele também tem um envolvimento com a educação. Por exemplo, Mosqueiro, Cotijuba, Cumbu. Tem o agroextrativismo, né? As pessoas que trabalham da plantação de hortaliças, de frutigranjeiro, e que essas pessoas estão desamparadas e precisam de apoio. Então, são trabalhadores camponeses, agricultores que trabalham na agricultura familiar que precisam. Então, nós precisamos avançar muito mais nisso daí para que a merenda, na verdade, ela seja uma refeição, seja uma alimentação que o nome de merenda seja apenas um nome de fantasia e passe a ser, de fato, um almoço para garantir uma melhor educação para as crianças, jovens e adolescentes de Belém. Perfeito, vamos passar para o próximo tema. Eu acho que esse ficou já bem respondido. Vamos falar agora. Vamos falar aqui de... Posso? Vamos lá? Vamos falar aqui de saneamento e urbanização, que até foi bastante falado, né, lá ainda na primeira resposta que o candidato deu, acabou já adiantando alguma coisa, mas eu abro agora para a Ivana fazer a pergunta. Saneamento básico para todos. Essa bandeira é levantada no seu plano de trabalho para a Prefeitura de Belém. Em relação ao saneamento básico, sua equipe tem um projeto elaborado para operacionalizar esta meta? Na verdade, o nosso programa de governo ele é um programa e um esboço inicial, porque uma outra coisa que nós queremos mudar completamente é a forma de gestão do município. Então, nós queremos uma gestão democrática através dos conselhos populares, né? Então, esse planejamento, ele deve se dar junto com a comunidade, junto com a população. Porque nós sabemos a situação de Belém, a gente sabe do que falta, basta dar uma chuva, se sabe onde alaga Belém, né? E não é pelo problema da maré, né? Tem cidades que são abaixo do nível do mar e não alagam. Então, tem gestão, tem planejamento. Mas aqui o que falta é isso. Então, nós queremos organizar junto com a comunidade uma gestão onde a gente possa ter e aprofundar um plano plurianual para o município de Belém que elabore e que faça todo esse planejamento. Mas muitos prefeitos, na verdade, não querem fazer essa parte porque não é vista pela população, né, como umas obras que enchem os olhos das pessoas, quando na verdade o saneamento básico ele tem uma importância muito grande porque tem um reflexo direto na saúde. É muito difícil, né, a comunidade sair para trabalhar no inverno, a população sair para trabalhar, ter que tirar o sapato, ter que andar de bermuda porque a água vem no joelho, para poder sair de casa para pegar os ônibus. Então, isso é falta de saneamento, é falta de implementação de rede de esgoto, é falta de pavimentação, de construção de calçadas, de um planejamento que tenha acessibilidade para as pessoas que precisam, né? Tem muitas vielas em Belém, então tem que ter um planejamento que englobe também remanejamento para que possa abrir ruas onde a pessoa mal pode entrar, numa viela onde tem várias casas, conglomerados, na verdade, residenciais, onde as pessoas moram sem condições, né? Por isso esse aumento muito grande da pandemia e morte mais no setor mais pobre. Então isso precisa ser organizado junto com a comunidade e precisa ser levado esse plano concretizado com a construção de obras.
é o que não se dá importância a isso. Isso vai ter um reflexo direto na saúde, porque as crianças também brincam nas ruas, nas beiras da vala, e a gente não tem um tratamento da rede de esgoto, de fossa séptica, que são jogadas direto na vala. Isso precisa mudar. Então, esse plano de saneamento básico, ele incorpora essa atenção à comunidade também preocupada com a saúde, principalmente nas periferias de Belém. Dentro dessa questão, Belém tem um problema que aparentemente é simples, mas que acaba se tornando um problema crônico, que é a questão dos alagamentos, né? A questão dos canais, o transbordamento, na verdade, dos canais. Então, a gente já sabe que é até uma pauta recorrente, quando chega janeiro até março, abril, a gente sabe que vai ter aquela matéria no jornal de comunidade que amanheceu com a casa debaixo d'água porque alagou tudo porque transbordaram os canais. Como é que o senhor olha especificamente para essa questão dos canais? Qual é a sua solução para resolver em definitivo isso, que é um problema que vários prefeitos vêm tratando de maneira paliativa até agora? Não existe nenhum projeto para Belém em relação ao tratamento de canais, ou um projeto mais global que inclusive utilize os canais como sistema de transporte em Belém, né? Muitas pessoas, inclusive, que têm condição, viajam de Belém para passear em outros rios, na França, né, em outros lugares. Quando Belém aqui tem essa possibilidade, tem essa capacidade. E não tem um sistema de comportas que seja instalado para garantir, digamos assim, o controle da água de Belém, tanto a seca dos canais como o não enchimento. Né? Não tem nenhum planejamento para acabar com o assoreamento desses canais, né? E construir galerias que possam dar uma vazão à rede de esgoto da cidade. Então, esse planejamento e essas obras têm que existir para poder acabar. Então, agora, por exemplo, tem o canal do Tucunduba, tem o canal da Estrada Nova, né? Então, tem vários canais em Belém que foram feitos parte de um projeto de obras que não foi concretizado, que não acabou, inclusive a obra da Bernardo Sayão, não se concluiu. Então ficam obras inconclusas, né, e que não tem uma ligação com os outros canais e acaba que se resolve de um lado e se enche para o outro. Então tem que ter um planejamento geral da cidade para que possa solucionar esse problema e dar mais qualidade de vida, principalmente nos bairros periféricos que a gente vê. Você chega numa feira na Terra Firme, choveu, alagou tudo. Por quê? Aí você resolve o problema do canal, mas não resolve o problema da rede de esgoto, por exemplo, na feira da Terra Firme. E assim vai por outras feiras aqui na cidade. Antes da gente... Quer fazer mais alguma pergunta? Quero. Então fica à vontade. Esses canais, eles não estão tão só na periferia. Nós temos canais no centro da cidade, em bairros ditos nobres, né, como a Doca de Souza Franco, o canal da 14 de Março, enfim, que no período das chuvas eles transbordam e fica inviável o trânsito na cidade. Então, seria um projeto para fazer... esse projeto de saneamento seria como um todo, porque esses canais eles se interligam, né? Sim. Então, candidato, um grande projeto, né, para poder a gente sanar todo esse problema de saneamento, principalmente nos canais. Com certeza, porque são anos de desprezo, né? São anos de abandono. Não se dá prioridade a essa questão do saneamento, por isso esses índices são absurdos em nosso estado, né? E principalmente em Belém. Então, uma população que apenas 71% da população tem direito à água encanada em casa e quase 30% não tem água encanada em casa. Eu digo a você, por exemplo, eu sou morador do bairro da Pratinha. E na minha casa eu tenho água porque eu cavei um poço artesiano. E muitas pessoas têm água nas suas casas assim. Então, eu sou um operário da construção civil, moro num bairro periférico de Belém, convivo com a realidade da falta de saneamento, da falta de água, né? Dessa falta de infraestrutura que a gente sente na pele, mais nas periferias. Então, esse projeto tem que ser um projeto global, porque está tudo interligado.
né? E nos bairros periféricos eles são piores. É verdade que no centro de Belém tem, né? Como aqui tem o canal aqui na Doca, tem o canal da 14 de março, mas quando chega nas periferias é pior ainda, né? Esse alagamento, porque as pessoas tem casas que possuem quintais que são alagados e não tem uma estrutura que a casa possa suportar uma enchente. Então, quando a água vem, alaga a casa toda e as pessoas perdem o que tem de pouco na sua casa, um sofá, uma geladeira, né? Um fogão. Então, isso é um absurdo. E, além disso, paga um IPTU caro, né? E que esse é outro tema também que nós queremos tratar na nossa gestão. Já que o senhor falou, estamos falando de saneamento, urbanização, e o senhor falou em moradia, tem um ponto que eu acho muito interessante, e aí eu queria que o senhor detalhasse no seu programa de governo, que é justamente a questão da moradia. Então, o senhor levanta lá um déficit de moradia de quase 102 mil residências, quase 102 mil casas aqui em Belém, e fala em um projeto, um plano de construção de habitação. Mas como que se daria isso? Quem que vai fazer essas casas? Isso vai ser um financiamento, como, por exemplo, hoje existe o programa do governo federal de financiamento de casas, onde as pessoas vão pagando parcelas, dependendo da sua faixa de renda. Como é que o senhor vai colocar em prática esse plano municipal de construção de habitação? Então, é lógico que nós temos que exigir do governo federal, né, verbas para habitação, porque a habitação ela é uma necessidade, principalmente da população pobre, né, dos bairros periféricos. Então, o que hoje a moradia é utilizada é como especulação imobiliária. Existem muitas casas desocupadas, enquanto tem pessoas que não têm onde morar, né? Agora, na pandemia, a gente viu a quantidade de moradores de rua que existia em Belém, que muita gente fechava os olhos ou achava até que não existia, né? Mas a gente viu a quantidade que o Mangueirão não suportou e outros órgãos. Então, existem muitas pessoas que necessitam de um teto. Então, e tem muitos imóveis, inclusive, que estão fechados e abandonados, né? Esses imóveis, numa gestão nossa, nós queremos destinar à população que precisa, né? A população que não tem onde morar. Então, a prefeitura ela tem que tomar uma atitude em relação a isso. Inclusive, parte desses imóveis, com certeza, tem dívida com o município, né? Então, e que estão desabitados, tem que ser colocado a serviço da população. Desapropriação. Na verdade, uma desapropriação sem indenização para colocar a serviço das pessoas que precisam. Porque quem tem e não está usando é porque não precisa. O outro tema, que do financiamento, nós queremos exigir sim verba do governo federal, porque existe o Pacto Federativo, que é muito desigual, é um pacto que precisa ser revisto e rediscutido, então precisa de financiamento do governo federal. Mas nós queremos taxar as grandes fortunas, as grandes empresas, para destinar dinheiro para esse plano. Então tem de onde vir dinheiro, né? Tem de onde vir dinheiro para construir habitação. E nós queremos priorizar primeiro as pessoas que pagam aluguel e as pessoas que têm o seu terreninho lá e tem um barraco de madeira. Nós vamos lá construir, o cara já tem o terreno dele e a CODEM tem que pegar isso e legalizar e entregar o título de propriedade, porque tem muitas residências em Belém que não tem o título de propriedade, porque como as pessoas não têm condição de comprar terreno porque ganham pouco, né? Saiu uma pesquisa agora recente que, por exemplo, aqui no estado do Pará, um estado que é muito pobre, 11% da população passa fome, né? 60% da população sofre de insegurança alimentar. Então, se 60% já não sabe o que vai comer no outro dia, imagina ter dinheiro para comprar um terreno. Então, Belém ela foi construída num processo de luta, de ocupações, e essas ocupações se construíram casas, se ganhou aquele terreno, mas não foi regularizada. Então, nós queremos regularizar e dar o título de propriedade a todas essas residências da periferia onde não está legalizado. Vamos sortear mais um tema, vamos para mais um tema aqui da nossa sabatina. Deixa eu pegar logo esse aqui que está querendo sair. Um tema também que é polêmico, política. Tá?
A gente sabe que não se governa sozinho, né? Eu vou até mudar aqui um pouquinho, vou começar com essa pergunta, que eu estava meio que aguardando esse tema. A gente percebe algumas posições suas que provavelmente levarão a um embate, principalmente um embate político. Tanto com a presidência da República, hoje a gente tem um governo de direita e conservador, quanto aqui no próprio governo do Estado, né? O MDB sempre foi um partido que ficou ali e, enfim, a gente sabe alguns posicionamentos. Eu não sei como é que é a sua relação hoje com o governador, e até era bom que o senhor falasse como que seria esse diálogo entre o Kleber Rabelo, prefeito, e o governador Helder Barbalho e a presidência da República, visto que muita coisa, muito recurso, muita verba dos municípios, hoje os municípios funcionam muito em função desse recurso que vem do governo federal. Politicamente, como é que o senhor pretenderia costurar esses diálogos? Então, primeiro, a nossa relação vai ser uma relação de cobrar, de cobrança de dinheiro para investimento para a população pobre que precisa. Porque o que acontece? No período de eleição, o que a gente vê são campanhas onde os candidatos nunca dizem que não vão fazer coisas boas para a população. E vai lá, diz, olha, eu tenho um plano para moradia, um plano para habitação, um plano para o saneamento básico, eu vou melhorar a periferia, eu vou fazer tudo, né? E o que a gente vê hoje, por exemplo, no governo do Zenaldo, na periferia, por exemplo, faltando asfalto, ruas esburacadas, né? As pessoas não tendo por onde passar, enquanto que no centro da cidade o Zenaldo vai botando asfalto sobre asfalto. Agora, inclusive, eu estava vendo um absurdo que está acontecendo aqui na Duque de Caxias, onde a prefeitura está passando um asfalto por cima da ciclovia que está toda boa, prontinha, ali na Duque. Não tem um buraco naquela ciclovia, toda concretada. E o prefeito passando asfalto por cima. Enquanto que lá no Tapanã, perto da feira, se alaga, está cheio de buraco e são pessoas mesmo de lá que estão resolvendo o problema. Às vezes o cara tem uma instância, bota uma carrada de pedra lá para resolver o problema. Mas onde está aí a questão do alinhamento político? Então, essas pessoas dizem que vão fazer coisas boas. Então, se elas disserem que vão fazer coisas boas, nós vamos cobrar do governador, que disse que ia ser um governador presente, que nós queremos a presença do dinheiro do Estado para ajudar no saneamento básico, para ajudar na moradia, para ajudar na pavimentação de ruas, assim como vamos cobrar do governo federal também. Então, essa cobrança nós vamos fazer. Agora, se eles não quiserem investir, vai ficar claro para o povo, porque nós queremos construir um projeto de governo junto com a população. Então, nós queremos organizar nos bairros, discutir 100% do orçamento da prefeitura, vendo as necessidades do bairro e aonde esse dinheiro vai ser investido. Eu não quero decidir nada, eu quero que a população decida até se no meu gabinete como prefeito, se eu vou ter direito a café ou não. Então não é isso que os prefeitos fazem, eles pegam, fazem um plano plurianual, mandam um projeto para lá, chega lá, os vereadores votam no projeto que o prefeito manda. Até quando a gente vai colocar uma emenda para destinar um asfalto para a rua nas periferias, eles não aprovam porque aprovam o projeto do prefeito. Eu quero fazer um plano de governo completamente diferente, uma gestão democrática, onde a população possa discutir as suas necessidades, reúne o bairro da Terra Firme, né? E lá a população vai dizer, olha, aqui nós temos tanto no orçamento, o que é possível fazer na Terra Firme, quais são as principais necessidades. Então nós vamos discutir o dinheiro que vai ser investido para resolver os principais problemas daquele bairro. É assim que a gente quer fazer. Então, depois que a gente aprova, o município vai colocar toda uma estrutura de mobilização e trazer a população para vir conversar com a Assembleia Legislativa, para vir conversar com o governador e dizer, olha, esse povo aqui da Terra Firme, que está aqui hoje, governador, quer conversar com você, é porque a gente aprovou isso aqui. Nós precisamos de mais dinheiro e queremos a ajuda do governo do Estado. Nós queremos saber, você vai ajudar ou não? O senhor sabe que o prefeito, ele também não administra sozinho, né? Ele precisa também ter a maioria das concordâncias da Câmara dos Vereadores relacionados a novos projetos. De que forma
para colocar esses projetos em prática, o senhor iria ter a maioria desse apoio desses vereadores, porque ninguém governa sozinho, né? O prefeito não governa sozinho, o governador não governa sozinho e o presidente também não governa sozinho. Então, precisariam de alianças com todos esses governantes para que esses projetos andem. De que forma o senhor ia fazer esse tipo de aliança? Então, eu acho que as candidaturas, elas têm várias alianças, né? E várias coligações. Por isso que o PSTU lançou candidatura própria e saiu sozinho. Por quê? Nós não queremos trazer uma ilusão para os eleitores de Belém, né? Então, nós, aliado com o PT, envolvido em corrupção, um PT que votou a favor da reforma da Previdência, que inclusive os deputados do PT aqui votaram a favor da reforma da Previdência, que aumentou a taxação da alíquota do INSS aí para os servidores estaduais, né? Um PCdoB que diz que está a favor do pobre, mas que o governador Flávio Dino no Maranhão beneficia uma empresa da China e remove moradores da comunidade do Cajueiro, entrega a base de Alcântara para os Estados Unidos, né? Aprovou uma redução, botou um projeto de lei para reduzir o ICMS em 2% para o Grupo Mateus, que era o principal grupo da cidade, enquanto os outros supermercados que são menores não tiveram essa redução no ICMS. Então, além disso, está junto com o PDT, que também é aliado ao agronegócio, aos latifundiários. Então, tem um projeto desenvolvimentista que apoia, né, o setor da indústria, né? O Ciro Gomes mesmo falava disso, que o problema era o capital especulativo, o capital financeiro, e que tinha que desenvolver o setor industrial, do agronegócio, o setor produtivo do país. Então, nós achamos que se aliar com os partidos que estão aliados com os ricos não vai resolver o problema da população. Vai se dividir, vai se fatiar a prefeitura e a secretaria entre esses partidos e não vai resolver. A nossa aliança é com a população. Nós queremos transformar e governar por fora da Câmara de Vereadores. Nós queremos transformar as agências distritais de Belém em câmaras municipais distritais. E essas câmaras, nós vamos organizar os conselhos populares lá. Nós queremos eleger o vereador do bairro depois dessa eleição. Nós queremos organizar essas câmaras distritais. Cada distrito, né, que tem uma agência distrital vai ter uma câmara distrital do povo, da classe trabalhadora. Então lá vai ter representante que vai ser eleitos por categoria. Nós queremos lá a empregada doméstica, o camelô, o ambulante, o pescador, o desempregado, o autônomo, o trabalhador de Uber, então, ou de aplicativo no geral. Nós queremos trabalhadores das categorias que estão empregadas, rodoviários, trabalhadores da saúde, trabalhadores da educação. Ou seja, nós queremos montar o plano plurianual, discutir a LOA, né? Todos os anos com esses trabalhadores. E nós queremos aprovar o plano plurianual, queremos aprovar a lei orçamentária anual e nós queremos trazer aqui para a Câmara de Vereadores e dizer o seguinte: está aqui o nosso projeto, esse aqui é o projeto da população. Vocês, quando foram lá no bairro, o que vocês diziam para essa população? Que se fosse eleito ia melhorar a saúde, a educação, o transporte público. Então está aqui o projeto da população. Aí nós queremos saber se vocês vão votar a favor ou contra. E nós vamos mobilizar toda a população para trazer para a Câmara de Vereadores. E aí nós queremos saber se eles vão votar a favor ou contra. Porque quando é para discutir um projeto de ter ar-condicionado nos ônibus, se vota contra a população. Quando é para discutir um projeto que garante passe livre para estudantes e desempregados, se vota contra. Então só se vota a favor do empresariado. E a população que recebeu as falsas promessas não recebe nenhuma benesse. Então o nosso governo é para os pobres. Nós queremos governar para os pobres, com a população pobre, empregada e desempregada, autônoma, né? Nós não queremos governar para o rico, não vamos governar para os ricos. Nós vamos demitir o patrão e contratar o trabalhador, né? Como eu lhe expliquei. De que forma nós vamos demitir o patrão? Não vamos
vamos deixar de botar a construtora e o governo vai criar uma empresa estatal. Nós vamos tirar a gestão das empresas de ônibus e vamos criar uma empresa pública de transporte para reduzir a tarifa de ônibus e para garantir passe livre para estudante desempregado. E ter ar-condicionado nesses ônibus, que é um absurdo. Todas as cidades evoluem, só Belém que não evolui. Não pode ter ar-condicionado em ônibus, o pobre não pode ter direito a conforto. Isso é um absurdo. Só antes da gente mudar de tema, e até peço as pessoas responderem rapidinho, que eu só fiquei mesmo com a curiosidade, quero deixar bem claro. Dentro desse seu projeto do Conselho Popular, o papel da Câmara, então, seria votar esses projetos do Conselho Popular. A Câmara seria resumida a isso. A Câmara tem que se subordinar à população. Porque eu acho que hoje, a democracia de hoje, ela não serve mais à população. Ela está uma democracia muito limitada, esse tipo de democracia representativa. A nossa democracia é uma democracia participativa, com participação, com atitude, com direito da população. Nós queremos integrar as mulheres na vida política, os negros, LGBTs. Nós queremos dar vida a essa população. Nós queremos que eles se integrem. Isso, por exemplo, na Rússia foi feito. As mulheres cumpriam um papel, basicamente, mais um papel doméstico em casa. Depois da Revolução, se construiu lavanderias públicas, restaurante público, para tirar a carga do trabalho doméstico da mulher e integrar a mulher na vida política do país. E nós queremos integrar a mulher na vida política de Belém. Então, a Câmara de Vereadores, que ela cumpre uma democracia hoje distorcida, o que é que ela faz? Ela não vota o que a população quer. Se quer, ela consulta a população se está a favor disso, de tal projeto, né? Por exemplo, a Assembleia Legislativa não ouviu os servidores públicos, eles estavam a favor de aumentar a contribuição do INSS, mas eles votaram a favor. E essa mesma Assembleia, ela vota reduzindo a isenção de imposto a empresas, enquanto para os trabalhadores não pode ter. Entende? Então, essa lógica nós queremos inverter. Então, a Câmara, para ela ter um processo de democracia e de representatividade, ela tem que estar subordinada aos interesses da maioria. O que a maioria da população decidir nas câmaras distritais, ela tem que estar subordinada a essa questão, porque senão não é democracia, é uma imposição de uma minoria de vereadores que estão dentro do paletó, dentro do ar-condicionado, dentro dos seus carros com ar-condicionado e não reflete a mínima realidade da população, que está no ônibus lotado, que falta água encanada nos bairros, que não tem pavimentação na rua, né, que não tem moradia de qualidade. Então, nós queremos de fato garantir a democracia, que a maioria decida, e não 35 vereadores, porque seria muito antidemocrático. Certo. Vamos passar para o próximo tema. Vou sortear aqui o próximo tema, porque o nosso tempo já está correndo. Então, aqui vamos falar agora de mobilidade. Justamente estava falando da questão dos ônibus, a gente vai falar aqui de mobilidade, tá? Pode perguntar, Ivana. Candidato, no seu plano de trabalho, eu lhe estudei, viu? Muito bem, estou gostando de ver. No seu plano de trabalho para Belém, o que caracterizaria uma mobilidade urbana de qualidade para a nossa cidade? O senhor tem soluções para essa problemática? Bom, está sendo muito bom porque você estudou o plano de governo, está fazendo pergunta dentro, né, do que a gente apresentou. Olha, discutir mobilidade urbana em Belém significa que tem que discutir não apenas um modal de transporte. Sim. Então, geralmente, aqui o que se discute é a questão dos ônibus, né, como modal de transporte, não se discute o transporte fluvial, né, não se avança na questão da implementação de mais ciclovias, para que se possa desafogar a população apenas desses ônibus. Não tem um estudo sobre a implementação de um metrô de superfície em nossa cidade e não tem esse uso do transporte fluvial. Então, tudo isso tem que ser estudado, essas várias modalidades, esses vários modais de transporte, para que tenha uma integração entre eles e se discutir um transporte de qualidade, dar uma mobilidade de qualidade. Então, eu acho que é possível ter a implementação de um metrô de superfície em Belém, e isso é preciso ser estudado para ser implementado. Agora, o que nós queremos fazer de imediato numa gestão nossa na Prefeitura de Belém? Em primeiro lugar, no tema do transporte,
é devolver, é tirar a gestão do CETRANSBEL, que é o Sindicato das Empresas de Ônibus, que gerenciam a venda do Vale Transporte em Belém e gerenciam tudo. E a lei orgânica do município diz que isso é errado, que deve ser gerido pelo município e não pela iniciativa privada. Então, a primeira coisa que nós queremos fazer é pegar o dinheiro que está acumulado no Vale Transporte Digital de todos os trabalhadores e devolver esse dinheiro para o trabalhador, porque ele paga 6% do seu salário no desconto do Vale Transporte. E muitas pessoas vão de bicicleta, outros usam moto, outros usam carro e tem o dinheiro e esse dinheiro está lá. Pelo menos eu acho que deve estar, é para estar lá, está dizendo que está acumulado. Então a nossa gestão vai devolver esse dinheiro a todas as pessoas que têm dinheiro acumulado no Vale Digital. E todo mês a gente vai fazer isso. O que a pessoa não usar no mês anterior, a gente vai devolver esse dinheiro porque é dele, é de direito. Certo? Segundo, nós vamos construir uma empresa, nós vamos criar uma empresa pública de transporte. Isso está na lei orgânica do município. A criação de uma empresa pública de transporte, só que não é criada. Então, essa empresa pública de transporte, para a gente discutir a redução na tarifa de ônibus para R$ 2,00, garantir passe livre para estudantes e desempregados e seguindo um projeto de tentar ir reduzindo essa tarifa à medida do que essa empresa vai avançando e se consolidando. E empresas com ônibus maiores, com qualidade e com ar-condicionado. Então, se você tirar esse poder e o lucro da mão dos empresários de ônibus e o município assumir, é possível ter um transporte de qualidade, né? Garantir passe livre para estudantes e desempregados, reduzir a tarifa de ônibus e devolver o dinheiro do Vale Transporte das pessoas que têm esse dinheiro acumulado no Vale Digital. Além disso, estudar a possibilidade da implementação de um metrô de superfície, né? Estudar e construir a ampliação de ciclovias e implementar um transporte fluvial em Belém. Porque isso é uma necessidade, tem uma possibilidade de fazer e as pessoas saírem. Quem mora aqui em Outeiro, quem mora em Coraci, pode vir para o Vero Peso, pode vir para a universidade. Quem mora na Pratinha, pode vir para outro lugar e pode ser usado o transporte fluvial. O problema é esse, né? Que, por exemplo, quando eu era vereador de Belém, o Zenaldo mandou um projeto para construir apenas o porto e deixar a iniciativa privada colocar as lanchas ou os barcos para transformar. Ninguém quis fazer, porque só querem saber daquilo que vai dar lucro, não estão preocupados com o conforto e o transporte das pessoas, com a qualidade do deslocamento das pessoas. Então, esse é um projeto que a gente precisa implementar e a prefeitura tem que fazer isso para melhorar o transporte público em Belém. Dentro dessa questão, e dentro do que você acabou de falar, o lucro das empresas está justamente no pagamento da passagem. Aí eu só falo numa redução dessa passagem, além de passe livre para estudantes desempregados. O que sustentaria, então, esse sistema? É possível fazer isso, porque essa empresa ela não vai visar só o lucro, ela vai visar o funcionamento, né, e a garantia desses trabalhadores. E nós iríamos absorver toda essa mão de obra que está na iniciativa privada, para a empresa pública de transporte. Então, se diz que é difícil garantir isso. Olha, um governo do PSDB em São Paulo, o desempregado lá, ele tem direito a 2 meses de passe livre para ir atrás de emprego. Em São Paulo. Então, e é uma coisa bem limitada. Se coloca no cartão uma passagem para ele ir e outra para voltar. Então, isso não é garantir passe livre para quem está desempregado. Quem está desempregado não tem condição de pagar ônibus. Mas se pode fazer no governo do PSDB, por que a gente não pode fazer no governo aqui em Belém? Num governo que nós queremos construir, um governo diferente, um governo socialista. Então, é possível fazer. O que não se faz porque não quer se enfrentar com os empresários. Então, só é possível fazer alguma coisa em Belém se tiver um enfrentamento direto com os grandes empresários para governar para os pobres. Se for governar para os ricos, não vai ter promessa e não vai se resolver, né, as principais demandas que a população precisa em nosso município. Então vamos avançar? Vamos avançar, estou achando aqui mais um tema, acho que vai ficar faltando alguns, mas vamos lá. Vou pegar aqui. Diversidade. Aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Tá? Diversidade. Eu vou fazer aqui a pergunta
com relação à diversidade, porque é uma das coisas que fala lá no seu plano, né? Você falou aqui da questão da mulher, da questão de homofobia, você fala no seu plano de governo, mas não ficou muito claro para mim o que tem de concreto em relação a políticas para essas pessoas, para essa parcela da população. Então, esse é um tema sério, né, que existe na nossa sociedade, e isso também tem a ver com a sociedade capitalista, né, que ela se beneficia de todas essas opressões para obter mais lucro. Então, quando eu digo isso, o que é que eu quero explicar em relação a esse tema? É que o capitalismo ele se utiliza de várias opressões e cria ideologias para lucrar em cima disso. Por exemplo, ele diz, o capitalismo prega que a mulher é mais frágil do que o homem, por isso a mulher tem que ganhar um salário mais baixo do que o homem. Nós achamos que isso é completamente equivocado. Isso é uma ideologia pregada na sociedade que tem que ser extirpada. Trabalho igual tem que ter salário igual, né? E se a mulher é negra, ainda é pior porque o salário ainda é mais baixo. Então ela sofre duas opressões, o machismo e o racismo. Então, o racismo, o machismo, a LGBTfobia, essas opressões elas têm que ser criminalizadas. Não pode ser que porque uma pessoa seja gay, ou lésbica, ou transexual, né, ou homossexual, a pessoa seja agredida, seja espancada e essa pessoa não sofra nada. Ela tem que ir para a cadeia. Porque, veja bem, o fato de bater numa mulher porque ela é uma mulher, isso é um crime. Bater no homossexual porque ele é homossexual também é um crime. Então, o direito de amar, ele tem que ser livre. As pessoas têm que ser livres para amar da forma que acharem melhor. Não é pela identidade de gênero, pela identidade sexual, que essa pessoa tem que ser oprimida, tem que ser discriminada. Então, isso tem que ser tratado como crime, tem que ser criminalizado e essas pessoas têm que ir para a cadeia. Então, um governo como o nosso vai tratar desse tema com uma campanha de conscientização, com cartazes, com panfleto, com cartilhas, orientando, inclusive, essa população nos seus direitos e na forma de reivindicar os seus direitos. Mas não só isso. Nós achamos que o Brasil, que foi criado no regime escravocrata, ele foi criado e jogado negro, a Deus dará, sem nenhuma política de reparação. Por isso tem algumas políticas que, do meu ponto de vista, são limitadas, mas elas são muito importantes, como o tema da cota para negros, né? Então tem que ter uma política de reparação a tudo isso. E quais seriam as suas políticas? Então, nós trabalhamos, como eu falei, com a integração dessas pessoas em nossos governos, né? E integrar a mulher em nosso governo significa construção de lavanderias públicas, de restaurantes públicos, para que se possa tirar essa carga da mulher, construção de creches, para que tenha um local para as mulheres deixar os seus filhos e ter o direito a trabalhar. Isso significa geração de renda na família, porque muitas vezes só o homem trabalha e a mulher não consegue trabalhar porque não tem creche, mas nós queremos também ter cotas para os LGBTs, né? Que também são discriminados e esses... nós queremos fazer um congresso junto com eles para pegar suas pautas de reivindicação e colocar, porque, por exemplo, dentro do período da pandemia, quem sofreu mais com desemprego foram os LGBTs e os negros, e principalmente as mulheres negras, que mais perderam o emprego e que mais foram afetados com a pandemia. E com a pandemia, as mulheres também foram muito afetadas. Aumentou, né, o feminicídio e o espancamento. Como com a pandemia as pessoas ficaram mais em casa, quem acabou carregando essa carga? A mulher, que passou a sofrer uma opressão muito maior do próprio companheiro. Então, isso tem que ter campanha de sindicalização, mas não só isso, né? Nós queremos discutir a construção de mais casas-abrigo, de mais delegacias das mulheres, uma implementação e ampliação da Lei Maria da Penha para que se possa ter mais verba para atender as mulheres. Então, tem que ter toda uma política que envolva também equipes médicas, que possa ter psicólogos, que possa ter, sabe, uma equipe que organize, que dê sustentação e amparo às mulheres para que a gente possa ter
um atendimento melhor e a gente faça uma campanha geral contra todo esse tipo de opressão. Contra todo esse tipo de opressão, porque isso é um absurdo. E não podemos aceitar que um gay, uma lésbica, seja agredido ou discriminado, né, sofrendo essa opressão por conta de uma ideologia que existe na sociedade. Isso tem que ser combatido. Tá. Se a Ivana tiver que fazer alguma pergunta, eu só peço que a resposta seja rápida. A gente tem 6 minutos. Em relação a esse tema? Ao tema. Candidato, na realidade, as pessoas elas têm comportamentos da sociedade onde algumas ou muitas aceitam as outras formas de amar, ou então algumas raças, cores, essas coisas. Eu acredito, pelo que também eu tenho visto, eu também tenho colaboradores de todos um pouquinho mais objetivo, de todos os gêneros, que não foi só a pandemia que trouxe esse... Ela só fez agravar, mas isso já existe na sociedade, né? Sim, mas aí o que eu não entendi é de que forma que nós vamos diminuir, não só como você falou com campanhas e tal, porque essas campanhas elas são feitas há muitos anos. Como é que a gente vai diminuir isso aqui na cidade de Belém? Né? De que forma vamos agregar os LGBTs, os negros, as mulheres? Porque eu sei que você falou várias coisas, mas efetivamente o que pode realmente dar certo para que a gente diminua isso? Então, eu acho que tem que ter uma atuação enérgica da prefeitura, né? E essas pessoas têm que ser colocadas na cadeia. Quem agredir, nós temos que criar um serviço, inclusive, de denúncia para que possa ter uma atuação da Guarda Municipal em cima disso aí. Porque é inadmissível esse tipo de comportamento, né? A gente não pode aceitar uma coisa dessa e tem que combater isso veementemente. Então, essas medidas como construção de casa-abrigo, delegacia de mulheres, o suporte médico, todas essas coisas eu acho que são importantes para avançar nesse atendimento e criminalizar esse tipo de agressão e de opressão. Tá certo, candidato. O nosso tempo, infelizmente, está acabando. Restaram apenas 2 temas que a gente não vai conseguir abordar. Eu quero agradecer a presença da Ivana Carneiro, que debateu aqui junto comigo, e a presença do candidato por ter se disposto a vir aqui e colocar os seus planos, os seus projetos para Belém. Então, eu que agradeço o espaço, né? Eu acho que dentro desse tema aí, inclusive que a gente está falando, tem um tema que é muito polêmico, mas que eu acho que é importante, que é o direito da mulher à legalização do aborto. Esse é um tema que está sendo debatido e nós achamos que a mulher tem o direito de decidir sobre o seu corpo. Não é só um problema de que o aborto possa ter direito na questão do estupro. Não. A mulher tem o direito de decidir se ela quer abortar e o Estado tem que garantir isso. Agora, isso tem que ir vinculado com uma campanha de contraceptivos, de educação sexual, né? Toda uma campanha em relação a isso. E não pode ser tratado como crime, uma coisa dessa. Crime é o que a nossa juventude negra sofre na periferia, que é assassinada quase todos os dias. E ninguém fala dessa violência. Nós temos uma violência policial muito forte, né? Os Estados Unidos aí é o símbolo disso. Então, o policial vai lá, atira, mata pobre, negro, né? E a mulher não tem o direito de abortar. Por quê? A mulher tem o direito de decidir sobre o seu corpo e o Estado tem que garantir isso. Então, eu queria agradecer o convite e dizer o seguinte: nós queremos fazer um chamado à população de Belém. Você que está indignado, que está revoltado e que quer mudar essa situação, vote num candidato que vai se enfrentar com as grandes empresas, com os ricos, para governar para os pobres, para garantir isenção de IPTU para quem não tem de condição de pagar e taxar as grandes empresas para que essas sim possam pagar. Mas o pobre que está lá na periferia, que não tem casa, que não tem rede de esgoto, que vive no alagamento, tem que ser isento de IPTU, tem que diminuir a tarifa de energia, não tem que, para quem está desempregado, não tem que pagar transporte. Então nós queremos construir um governo
junto com a classe trabalhadora, nós queremos governar para os pobres. Então, eu queria só dizer, nesse dia, Ivana, dia da eleição, vota 16 para a mudança de Belém. Ok, acabou nosso tempo. Muito obrigada. Muito obrigada também por você que nos acompanhou até agora pelo Portal Roma News, pelo YouTube do Portal Roma News e pelo canal 523 da Roma Cabo, além da Rádio FM O Dia. A gente ainda vai ouvir os outros candidatos e a gente ainda se encontra. Tchau, tchau.